bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos dando início agora ao nosso programa semanal de homeopatia e medicina chinesa aqui na Rádio Mundial. Há 21 anos aqui na Rádio Mundial com vocês, sempre abordando temas importantes, doenças importantes, sobre o ponto de vista da homeopatia, sobre o ponto de vista da medicina chinesa e também da medicina ocidental. Hoje nós vamos falar sobre lúpus eritematoso sistêmico. Se você já conhece alguém ou se você é portadora de lúpus, então hoje você vai entender o porquê do lúpus, tanto do ponto de vista da medicina ocidental, né? Qual é a causa do lúpus, quais são os sintomas do lúpus, qual é o tratamento proposto, como se faz o diagnóstico e depois a medicina chinesa, quais são os meridianos envolvidos, as causas na medicina chinesa de lúpus e também o emocional. Vamos falar bastante sobre o que, qual tipo de conflito baseado na medicina germânica seria o causador do lúpus. Então, o lúpus, para quem não conhece e já escutou falar, porque eu acho que é a principal doença autoimune, né? Quando a gente fala de doença autoimune, doença onde a pessoa produz anticorpos que agridem o seu próprio corpo, o lúpus talvez seja a principal, a mais comum. Ele acomete tanto homens quanto mulheres, pode acometer os jovens, né? As pessoas acima de 30, 40 anos, mais ou menos, e muito mais em mulheres do que nos homens. Então, é uma doença inflamatória, é uma doença crônica, hoje com tratamento, uma doença que pode ser controlada com medicamentos, acomete a pele. Quase a grande maioria dos pacientes com lúpus tem sintomas superficiais de pele, né? Mas o lúpus pode se estender aos órgãos importantes e eu vou descrever cada um deles, o que acontece. Quais são as causas do lúpus, né? Na medicina ocidental, nós entendemos que a causa do lúpus pode ser genética, às vezes existe mais de uma pessoa na mesma família com lúpus, desequilíbrios hormonais, de hormônios sexuais, podem desencadear lúpus, fatores ambientais e fatores infecciosos, né? Infecções virais que mexem com o sistema imunológico, que pode fazer com que a pessoa desenvolva lúpus. O lúpus nada mais é que a produção de autoanticorpos, que são células que o nosso organismo produz e que atacam o nosso próprio corpo. Especificamente são chamados de antígenos nucleares. Atinge o núcleo das nossas células, provocando, em primeiro lugar, lesões teciduais, lesões de pele, de mucosas, da pleura, que é a membrana que reveste os pulmões, podem, nos casos mais avançados, acometer os rins e também as articulações. A raça. Qualquer raça pode ter lúpus, não existe uma raça que seja predominante o lúpus. O tipo mais comum, como eu já falei, é o tipo cutâneo, o lúpus superficial, que em geral, na medida que a pessoa envelhece, tende a ter um bom prognóstico, tende a diminuir. E tem os lúpus muito graves, que são chamados os casos de lúpus sistêmico. Quais são os sintomas? Muitas vezes começa com desânimo, cansaço, uma febrinha baixa com uma inflamação das articulações. Então, todo dia, no final da tarde, a temperatura sobe um pouquinho, tem uma dor aqui, outra dor ali, olha no espelho e uma das principais lesões é a lesão em asa de borboleta, que aparece nos malares, aqui nas bochechas do rosto, como se fosse duas asinhas de borboleta, uma de cada lado, e que piora muito no contato com o sol. Então aquilo dilata os vasos do rosto e piora muito, fica muito vermelho, fica irritado, coça. É muito comum pegar aqui o colo, né, que é a região também que bate sol, a orelha
a parte de cima, o nariz. Então, as regiões do colo para cima que incide sol é aonde vão aparecer as lesões do lúpus. O lúpus, quando ele não é diagnosticado ainda, a pessoa, além de ter esse cansaço, esse desânimo, pode ter um emagrecimento, perda de apetite. Os dedos podem acontecer de, na ponta dos dedos das mãos e dos pés, termos uma cor de vinho. Eu queria só lembrar vocês que nós estamos ao vivo na live. Entrem no site da Rádio Mundial, na live, e vocês vão ver a imagem desse programa ao vivo. E esse programa vai para a minha página do Facebook, doutora Ana Clélia Matos, e também do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. O lúpus, quando ele agrava, ele se torna um lúpus chamado lúpus sistêmico. Aí ele vai causar inflamações no pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, nas pleuras, que são as membranas que envolvem os dois pulmões, e aí vai dar aquela dor no peito, tosse seca, repetitiva, febre no final da tarde, muito desânimo e falta de energia. Quando ele agrava ainda mais, ele vai dar nefrite lúpica. Talvez seja isso que mais preocupe os médicos diante de um paciente com lúpus, não deixar chegar até os rins, né? A nefrite lúpica é uma inflamação gravíssima nos rins, existe depósito de imunocomplexos, de células autoimunes nos néfrons do rim, levando muitas vezes a aumento da pressão arterial, a inchaço intenso nas pernas, uma urina com perda de proteína, então é uma urina espumante, com bastante espuma, e uma urina escura ou avermelhada, com hematúria, com sangue na urina. Isso é um sinal grave de que o lúpus realmente agravou e que pode levar a uma insuficiência renal e, nos casos de mais graves, incontroláveis, a hemodiálise e até um transplante renal. No lúpus sistêmico, nós temos também o aumento dos linfonodos submandibulares, que é um conjunto de linfonodos que ficam na região do pescoço. Na época da crise lúpica, onde existe essa pleurite, a pericardite ou a nefrite, pode haver uma intensa queda de cabelo, o paciente perde bastante cabelo na crise e depois que sai da crise os cabelos renascem. O diagnóstico do lúpus é muito fácil de ser feito, ele é feito por exame de sangue e exame de urina, e o principal exame que nós podemos até pedir, muitas vezes de rotina, quando você vai fazer os exames laboratoriais, você pode pedir o FAN, que é o fator antinúcleo. É um anticorpo antinuclear, já que eu já falei que esse anticorpo ele atinge o núcleo das células. Então, ele tem títulos bastante elevados. É muito comum, no dia a dia, nós pedirmos o FAN e vir um FAN de 1 para 80, 1 para 300, então, e às vezes o paciente não tem sintoma nenhum. Então, esses pacientes têm que ser acompanhados. A gente sabe que tem uma agressão ao núcleo das células, mas ainda não desenvolveu o quadro do lúpus. Muitas vezes o FAN pode ser positivo em outras doenças autoimunes. Mas existe um anticorpo que é específico, que em geral os reumatologistas pedem, que é o anti-SM e o anti-DNA. Esses dois são específicos para lúpus e eles são positivos em 40% a 50% dos casos de lúpus. Aí, então, faz o FAN. O FAN dá positivo, nós pedimos o anti-SM e o anti-DNA, um exame de sangue fácil de fazer em laboratórios e que acabam ajudando a definir o quadro de lúpus ou a afastar essa hipótese. O tratamento na medicina alopática, em geral, o primeiro medicamento são os corticoides, e especificamente a prednisona. Nós podemos ter a cloroquina, nós podemos ter aí os imunossupressores, em especial a
tioprina, a ciclofosfamida e outros medicamentos. Todos eles são prescritos pelos médicos. Jamais um paciente vai tomar um medicamento sem saber a dosagem e nem a escolha correta do medicamento para aquele surto. Usar muito fotoprotetores, então usar na pele, principalmente do rosto, da orelha, que os pacientes esquecem de passar o protetor na orelha, no colo, no nariz, no rosto todo. Isso é importantíssimo para as lesões, que são as mais comuns, as lesões do rosto, não piorarem. Nos pacientes mais graves que usam imunossupressores de rotina, lembrar que imunossupressão leva a baixa imunidade e desenvolvimento, nós temos visto aí de pacientes com tuberculose, porque por efeito colateral dos imunossupressores, quando não são, muitas vezes o paciente não vai ao reumatologista, passa ano após ano comprando, tomando aquela dose que foi prescrita no início do tratamento, e esses imunossupressores muitas vezes são usados por um período curto de tempo e depois muda a classificação dos remédios para evitar a imunossupressão quando sai da crise. E uma das complicações maiores do lúpus é a síndrome do antifosfolipídio, que é um risco muito grande de trombose, risco muito aumentado de trombose nos pacientes graves de lúpus, e esses pacientes têm que usar anticoagulantes também. Isso é muito, muito importante. Para vocês verem que é uma doença que pode ser amena, quando ela é superficial e de fácil controle. Você pode ter lúpus, passar anos sem ter surto nenhum, sem medicação nenhuma, mas o lúpus pode agravar por diversos fatores, inclusive emocionais, que eu vou falar no final do programa agora. E aí você tem que tomar atitude firme de consultar o médico e ter controle absoluto para não deixar chegar aos rins o lúpus. Os cuidados. Quem tem lúpus não pode usar pílula anticoncepcional, principalmente estrogênio. Não pode. Cigarro, jamais. O cigarro provoca a inflamação dos vasos periféricos, só piora e agrava o lúpus e os pulmões. Evitar o sol ao máximo. Ficar exposto ao sol, na praia, debaixo da barraca, com muito protetor. Fazer exercícios físicos regularmente, porque uma das complicações do lúpus são as artrites, a artrite lúpica. Isso é muito importante. As articulações inflamam, causam edema, rubor, calor. Então, a chance de ter congelamento das articulações e enrijecimento das articulações é grande no lúpus, né? É uma das complicações do lúpus, além das pleuras e do coração, também são as articulações e o rim. Mulheres, se a mulher pode engravidar, se uma moça é jovem e tem lúpus, um lúpus superficial que não está entrando em atividade, nunca teve o lúpus sistêmico, que é o mais grave, ela pode engravidar, mas ela tem que avisar, ser acompanhada pelo obstetra e pelo reumatologista, fazer um controle durante toda a gestação do fator antinúcleo. Isso não quer dizer que a criança vai nascer com lúpus, vai nascer uma criança normal, e tem uma pequena chance de aborto no primeiro trimestre da gravidez, mas ela tem um risco maior, se ela tiver um lúpus mais avançado, de ter eclâmpsia, de ter pressão alta durante a gravidez, então ela tem que ser acompanhada de perto, né? E ela pode ter a síndrome do antifosfolipídio, que age na gravidez, então ela tem que usar durante a gravidez doses extremamente controladas de anticoagulante, porque ela pode fazer aborto de repetição, né? Então tem que ser bem controlado os exames laboratoriais. Esse anticorpo da mãe, em raríssimos casos, pode atravessar a barreira placentária e atingir o coração do bebê, mas isso é muito raro.
mas pode acontecer nas mulheres que têm lúpus avançado. Então, além de ter o risco de perder o nenê, de fazer trombose, hipertensão arterial, eclâmpsia, pode passar. Mas nos lúpus superficiais, nos lúpus de pele, não há problema com a gestação. Na medicina chinesa. Na medicina chinesa, nós entendemos que o lúpus faz parte de uma síndrome que nós chamamos de síndrome Bi, que é um síndrome de obstrução dos canais, provocando dores. Normalmente existe uma diminuição da energia da Wei Qi, é a energia que fica na superfície da pele, que abre e fecha os nossos poros, e quando esses poros estão abertos, porque a Wei Qi é fraca, você pode ter invasão crônica de vento frio, vento calor. A Wei Qi é uma energia administrada pelo meridiano do pulmão, tem uma ligação direta com o pulmão. Então, pessoas que fumam, pessoas que trabalham em ambientes pesados, né, com muita contaminação química, pode ter uma Wei Qi mais relaxada, com menos ativa e tem invasão maior de vento-calor, vento frio e vento-umidade. Sempre com esse conceito chinês de que o vento faz penetrar nos poros a presença do frio, do calor e da umidade. Todo paciente com lúpus, nós temos uma atenção na medicina chinesa com o meridiano do rim. É importantíssimo porque nós temos que salvaguardar o rim. Então, a presença de frio, um pulso fino, um pulso profundo, um pulso fraco, uma língua flácida, uma língua com sabor na base da língua, é uma língua de frio, mostra que esse meridiano não vai bem e isso pode levar à agravação. Por quê? Diminuindo o meridiano do rim, pode aumentar o yang do fígado, o calor, o fogo do fígado e leva às crises, principalmente às crises da artrite lúpica. Ou esse fogo excessivo no meridiano do coração, por deficiência crônica do yin do rim, pode levar ao derrame pericárdico, né? Atingir o coração. Pode levar a relação entre pulmão e rim, é de pai e filho, pode levar a pleurite, a derrame pleural, né, atingir os rins. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tanto quando vamos fazer acupuntura, vamos usar a fitoterapia chinesa, escolher as ervas certas. E eu sempre falo, se aparecerem 3 pacientes com lúpus, nós vamos usar com certeza medicamentos completamente diferentes, porque vai depender da síndrome de cada um. Se é uma síndrome mais articular, se é uma síndrome mais de fogo no fígado e no coração, se é uma síndrome grave de deficiência do yin, do rim, né? Então, tem medicações para a pele, quando o lúpus é mais superficial, então nós vamos ter que amenizar o Wei Qi, fortalecer a Wei Qi, para diminuir esse fogo da superfície do rosto, né? Então, a variação é pessoal pelo pulso, pela língua, pela história, pela anamnese, pelos sintomas, pelo tempo de duração da doença, nós vamos escolher as medicações e normalmente, na acupuntura, fazer fortalecimento do meridiano do rim e tirar calor do fígado. Ok? Então, medicamentos, tem vários, dependendo de cada caso. O que nós usamos muito é o aumento do yin do rim com o Liu Wei, Di Huang Van, estabilizar o desequilíbrio do Shao Yang, né, do meridiano do fígado e da vesícula biliar, é o Shao Shai Rutang. Quando tem excesso de calor na superfície, o Fan, Feng, Tong, Sheng, San. E aí nós temos que sempre ter prescrição médica. Não é chegar na farmácia e pedir, porque a farmácia não vai vender. Fitoterapia chinesa é coisa séria. É uma especialidade médica. Para um médico ter uma especialidade de fito chinesa, ele tem que ter feito no mínimo
3 anos de medicina chinesa e acupuntura, saber pormenorizadamente como é que raciocina a medicina chinesa para poder entender fito. Fito é extremamente difícil. Para você fazer uma boa prescrição de fitoterapia, você tem que saber muito o diagnóstico do pulso e da língua. O profissional que não pega no pulso desse paciente na hora de prescrever uma fitoterapia, esqueça, não é um profissional qualificado para medicar com fitoterapia. Dentro da homeopatia, eu uso muito o imunomodulador. Nós temos uma pesquisa forte de imunomoduladores, são medicamentos homeopáticos que controlam a resposta imunológica do corpo. Eu já falei várias vezes para vocês do uso dos imunomoduladores no caso do câncer, e recentemente tem sido publicado, tem sido falado em rádio e TV sobre a imunidade antitumoral. Isso a gente já sabe há muitos anos que se pesquisa muito o controle da imunidade no tratamento do câncer, mas nas doenças autoimunes muito mais. Então, nós usamos um imunomodulador que controla o anticorpo, quer dizer, que destrói o anticorpo, não deixa ele evoluir. Especificamente, que atua dentro em cima dos linfócitos do tipo B. Os linfócitos B é uma espécie de glóbulo branco que produz anticorpo. Então, a origem dali do anticorpo é no linfócito B. Então, na homeopatia, a gente controla a expressão desse linfócito. Existem outros medicamentos homeopáticos para a pele, para o rim, para o emocional. Então, a homeopatia caminha junto com a fitoterapia chinesa no tratamento do lúpus, né? Em termos de dieta, a nossa maior preocupação sempre vai ser o rim. Então, uma dieta que seja alcalina, que não seja ácida. Então, tirar, como sempre eu digo, o glúten, que é problema hoje, a farinha de trigo, pelo fato de ser transgênica. Então, eu permito que coma o glúten, mas o glúten que vem da aveia e do centeio, e não do trigo transgênico. Tirar o açúcar, que só agrava, leite, queijo e derivados, que diminui ainda mais a imunidade devido à mucosidade do sistema linfático, metionina, que é carne vermelha, né? Excesso de temperos pesados, como alho, por exemplo, pimenta do reino, etc., fazer uma comida mais suave. Em termos de emocional, isso eu acho importantíssimo. Então, existem alguns conflitos muito importantes que nós observamos no lúpus. O primeiro conflito é de desvalorização que leva às dores articulares. Toda vez que você tem problemas articulares, tem uma pessoa autodesvalorizada, né? A pessoa que está insatisfeita com ela mesma, que faz tudo certo e não tem reconhecimento dos que estão próximos, tanto no trabalho quanto na família. Então, eu não tenho valor. Se eu faço tudo certo e ninguém me elogia, ninguém me reconhece, eu não tenho valor. Então, é um sofrimento constante por anos, não é uma coisa aguda. Sente-se diferente, sente-se separado, sente que não é reconhecido e não é visto. Isso pode dar o lúpus articular, né? Se tem um conflito de separação abrupta, então tem um relacionamento, um casamento, se separa abruptamente de um filho, ou porque o filho vai morar fora, ou porque morre, vai dar muito conflito de pele. É muito comum na adolescência, na idade adulto jovem, conflitos de relacionamento, de namoro, de separação, dá o lúpus no rosto, o lúpus mais suave, o lúpus de pele. E quando a coisa agrava num abandono muito sério, um abandono muito profundo, aí nós temos a síndrome dos coletores renais, aí a gente tem depósito de anticorpo no rim, a nefrite lúpica. Então, a pessoa entra num raciocínio assim, tudo acontece comigo, onde estão os meus direitos? É injusto o que fazem comigo? É um sofrimento contínuo até a pessoa agrava tanto que tem vontade de não merecer mais existir, vontade até de suicídio, de pensamentos extremamente pesados e negativos. Esse é o paciente que tem lúpus já bastante avançado, onde ele vê que o sofrimento não vai ter fim e que não tem saída para ele e que ele não merece existir, né? Isso são os aspectos emocionais, desde o lúpus mais suave até o lúpus mais grave.
Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que fica a mensagem de que o tratamento de lúpus pode sim ser feito pela homeopatia, pela medicina chinesa. Isso tudo vai te ajudar a tomar menos remédios, menos imunossupressores, menos corticoides, menos efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos. Eu acho que o lúpus tem que ser acompanhado tanto pelo reumatologista quanto pelo médico que pratique homeopatia, medicina chinesa, quer dizer, a união das medicinas em prol do ser humano, ok? Lembrem-se que amanhã nós já vamos estar com esse programa inteiro postado de lúpus eritematoso no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Entrem e se inscrevam, e também vai estar disponível no doutora Ana Clélia Matos do Facebook, ok?